Então, agora que a gente tem a classe work pronta, a gente vai fazer a cafeteira. Lembrando que a ideia é que a xícara de café seja uma subclasse da cafeteira. Então a gente precisa primeiro fazer a cafeteira para depois poder fazer a xícara de café, né? Então, primeira coisa, né, require no class, source class. Aliás, esqueci de falar isso antes, né? Mas por mais que todos esses códigos estão no mesmo diretório, source, você ainda tem que falar aqui source barra, tá? Você tem que fazer isso porque a gente vai executar a partir da main. Então ele precisa encontrar que está no diretório, tá? Então sempre pensem a partir do seu main, né? Então se aqui está source, tem que colocar source barra class. Se ele tivesse dentro de uma pasta utils, por exemplo, teria que colocar utils. E por aí vai, tá? Então, require class. Então agora a gente vai criar o coffee pot. Então seguindo lá a guideline de usar capitalizado, né? Coffee pot. E daí o nosso método init, que quase sempre vai ter, né? Então a ideia da cafeteira é que essencialmente o que ela faz é, ela guarda café e daí você pode tirar ou colocar café nela. É basicamente isso, né? Então o que você precisa determinar é o quão grande é essa cafeteira, né? Qual que é a capacidade dela. Então ela vai receber uma capacidade. E daí ela tem que guardar essa capacidade, né? Importante. E ela também vai ter uma outra variável que vai dizer qual que é o nível de café. Eu vou chamar aqui de quantidade, né? O quanto de coisa ela tem, né? Então self.quantity. E ela começa vazia. Então, quando a gente cria a cafeteira, ela está vazia. Faz sentido. É como se você tivesse acabado de comprar ela, ou acabou de chegar no trabalho, ela está vazia, né? E daí agora a gente vai ter os métodos para poder botar café e poder tirar café dela. Simples assim. Então, eu vou seguir os nomes parecidos, né, com que tem ali no código aqui da imagem, né? Então, eu vou criar o método brew, né? Brew quer dizer preparar café, né? Eu vou fazer de um jeito que é mais para poder ensinar um conceito em Lua, talvez não seja o melhor jeito, que é o seguinte, aqui o método brew ele não recebe nenhum argumento, né? Inclusive notem que nenhum método aqui recebe nenhum argumento, que é esquisito, tá? Porque eu acho que é para o código ficar um pouco mais limpo, para ficar um meme melhor, mas é bem comum métodos receberem argumentos, né? Olhando isso dá a entender que método não pode ter argumento, mas pode ter sem nenhum problema, né? A gente até fez ali no work. Mas a minha ideia é o seguinte, eu vou fazer um método brew que vai receber o quanto de volume você fez, né? Ou seja, quanto de café você preparou. Então eu preparei volume de café, né? E o que ele vai fazer, ele vai aumentar a quantidade nesse volume, né? Então self.quantity vai ser incrementado. Então eu poderia fazer algo tipo isso. O único problema imagina que minha cafeteira está quase cheia, eu preparei um monte de café. Eu vou acabar transbordando ela, né? Então, a gente precisa limitar na capacidade. Para limitar, né, isso é comum em desenvolvimento de jogos também, né, que é para limitar no tamanho da janela, né, você não quer nenhum personagem saindo do tamanho da janela e tudo mais. É comum você usar o mathmin ou o mathmax, dependendo da situação. Aqui o certo é usar o mathmin. Eu quero o mínimo entre self.quantity mais volume e self.capacity. O que isso quer dizer? Se esse valor for maior do que a capacidade, então ele vai escolher a capacidade, né? Que faz sentido, né? Se está transbordando, então, se iria transbordar, então não, limita na capacidade da cafeteira, é isso. Se isso aqui for menor que a capacidade, ele vai escolher esse, né? Então, se cabe na cafeteira, então esse aqui que é a quantidade. Então, faz sentido, né? Daí você pode fazer vários jeitos, né? Por exemplo, você pode retornar o volume excedente, né, para dizer, iria transbordar disso tanto, guarda esse valor. Aqui eu vou só dizer que o tanto que transbordaria é meio só jogado fora, não tem um lugar para guardar, certo? Então, vou fazer isso. Agora, uma coisa interessante em Lua, e a maioria das linguagens orientadas a objetos tem isso, é que você pode fazer sobrecarga de métodos, que a gente chama, que é você ter dois métodos com o mesmo nome, porém com argumentos diferentes. Então, por exemplo, em C, você não pode ter funções de mesmo nome que fazem coisas diferentes. Né? Tipo, uma recebe um argumento, outra recebe dois. Agora, a gente pode fazer isso em Lua, pode fazer em Java, em outras linguagens, porque meio que o que determina a função não é só o nome dela, mas também os argumentos, os parâmetros que ela recebe e tudo mais. Então, eu vou fazer um outro método chamado brew também, só que esse não vai receber nenhum argumento. A ideia desse método é que eu estou preparando café o suficiente para a cafeteira ficar cheia. Eu estou preparando exatamente a quantidade de café para encher ela. Porque daí a ideia é que você, na sua aplicação,
Se você tem, assim, a cultura, né? Tipo, a empresa tem ali a cultura de, a pessoa que tem que encher a cafeteira vai sempre encher até o limite. Então você pode só usar esse método. Agora, se é meio, depende de quanto café tem, depende do tempo que a pessoa tem para preparar o café. Então ela pode usar esse para preparar uma quantidade de café menor e tal. Então esse método vai simplesmente encher a cafeteira até a capacidade dela, né? Ou seja, a quantidade vai ser igual à capacidade. Simples assim. Beleza, então agora a gente fez método para encher a cafeteira, agora a gente precisa fazer método para tirar da cafeteira, né? Então esse é um método que não tem aqui, né? Desculpa, aqui na imagem. Oh, meu Deus. É um método que não tem aqui na imagem, só que a gente vai precisar dele, porque note que em nenhum momento aqui ele tá pegando a cafeteira e botando no café. Tipo, o café dá um refill por magia, né? A cafeteira nunca passa. A gente vai ter que fazer isso para esse código funcionar. Então o que eu vou fazer é esse coffee pot, né? Essa cafeteira tem um método pour, né? Pour é... Espero estar falando certo. Pour, por... Não sei bem como falo. Mas a ideia, né, que pour é despejar, né? Você está colocando o líquido da cafeteira em outro recipiente. E daqui é a quantidade que a gente vai colocar, né? Então essa quantidade é quanto a gente quer tirar da cafeteira, né? Pode pensar, essa é aquelas cafeteiras que aperta botãozinho, né? Tem várias, né? Mas você aperta o botão, seria o equivalente a essa função, você apertar o botão ali da cafeteira, né? Ficar segurando. Então, claro, a gente não pode despejar uma quantidade maior do que existe. Então a gente vai basicamente quebrar em dois casos, né? Se a quantidade é maior do que tem na cafeteira, então a gente vai ter que dar uma limitada. Se cabe o que tem na cafeteira, então tá suave, né? E dessa função ela vai retornar o quanto a gente conseguiu, né? Então se a quantidade era o suficiente, né? Aqui, por exemplo, a quantidade é 10 e a cafeteira tem 100, beleza. Dá para retornar os 10 e a gente vai tirar 10 da cafeteira de café. Agora se a quantidade é 90 e a cafeteira tem 50, então a gente vai retornar 50 e vai deixar a cafeteira vazia, né? Então se a quantidade é maior do que a quantidade da cafeteira, então a gente vai precisar de uma variável meio temporária, podemos dizer assim, que vai dizer qual que é a quantidade de verdade. Então a quantidade de verdade é o da cafeteira, né? A quantidade que você me passou, não rola tirar isso da cafeteira. Daí agora eu vou definir que a quantidade na cafeteira é zero, né? A gente está esvaziando a cafeteira e dando o máximo que dá. E daí vai retornar o actual quantity. Então eu precisei dessa variável só porque eu mudei aqui para zero, senão aqui ia retornar zero se eu botasse isso aqui direto, né? Então por causa disso. Caso contrário, de novo eu poderia botar um else, mas como esse if tem um return eu não preciso fazer um else. Caso contrário, beleza, eu vou só esvaziar da cafeteira o quanto que você pediu, então eu vou retirar quantity e vou retornar o quantity. Então é isso o método pour, bem simples. E daí agora a gente vai fazer os métodos para verificar se é vazia, né? Então a cafeteira está vazia quando a quantidade é zero, bem simples, né? Então isEmpty. Então, mesmo o padrão lá do isDone, né? IsEmpty para deixar claro que é booleano. Return self.quantity igual a zero. E daí agora a gente vai fazer getters e setters. Então aqui no work eu não fiz um getter para pegar as tarefas e o custo delas. Resolvi não fazer isso, você poderia fazer. Eu só fiz meio que um get que vai retornar os active tasks, né? Você até poderia botar get active tasks, alguma coisa assim. Vou deixar desse jeito agora que eu fiz, mas talvez faria mais sentido fazer get active tasks. Mas aqui a gente não fez getters nem setters. Setters não faria muito sentido. Talvez o que faça sentido é aquilo que eu falei de adicionar tarefa, mas setar as tarefas é meio esquisito. Aqui, de novo, não faz sentido ter setters, porque a pessoa pode ir lá e setar a capacidade da cafeteira. Tipo, não faz sentido você poder mudar a capacidade da cafeteira, né? Pensa na vida real, você pega uma cafeteira e tipo, você quebra ela para aumentar ela? Não, você pega uma outra cafeteira de capacidade diferente, né? Mas daí você está criando um outro objeto, né? Não é a mesma cafeteira. E também a quantidade, você não pode ir lá só definir magicamente essa é a quantidade de café da cafeteira, né? Você tem que ou esvaziar ou preencher ela, né? Então não vai ter setters, mas vai ter getters tanto para a capacidade quanto para a quantidade. Você poderia ou não fazer, né? Mas o comum é, se você acha que pode ter, você faz, né? Agora se, por exemplo, você não quer que a pessoa saiba qual que é a capacidade da cafeteira, então você não faria um getter disso. Aqui eu não vejo nenhum problema de você poder ver a capacidade e a quantidade de café, então vou fazer, né? Então aqui getters sempre eles são bem simples, né? Sempre uma linha de código, é só
retornar self ponto aquele atributo. Então é isso. A nossa cafeteira era isso, né? Uma classe bem mais simples que o work.